Um filme da Enciclopédia Britânica, versão brasileira Alamo. Treinamento e aconselhamento na empresa. Existem duas técnicas importantes que todo administrador deve aprender para melhorar a produtividade de seus subordinados: o treinamento e o aconselhamento. Sim, muito. Este vídeo tem como objetivo ensinar a diferença entre as duas técnicas, bem como o modo e a ocasião de usá-las. Vejamos algumas situações que talvez você conheça bem. Realmente não pensei. Sou diretor de publicidade em minha empresa. Um de meus empregados mais competentes não para de procurar o meu chefe para apresentar novas ideias. Eu já conversei com ele, fiz ameaças, mas não consegui que ele se enquadrasse. Ele é eficiente, mas se isso continuar, eu vou ter que mandá-lo embora. O que devo fazer? Sou gerente do departamento de contabilidade. Tivemos de mudar o sistema de computação por motivo de força maior e um de meus analistas está com dificuldades. O que devo fazer? Sou diretor de produção de uma fábrica de equipamentos elétricos. Um dos gerentes industriais nunca cumpre suas cotas. Já notei também que os subordinados se aproveitam dele. Já falei com ele sobre o problema, mas nada melhorou. O que devo fazer? Você notou que todos esses administradores têm uma coisa em comum: um empregado que não está se portando à altura de seu potencial. E esses administradores perceberam corretamente que cabe a eles descobrirem por que isso acontece e tomar alguma atitude. Entretanto, há diferenças importantes nessas situações. Vejamos o empregado do gerente número 2, por exemplo. Ele não teve experiência ou treinamento no novo sistema de computação. Compete ao gerente número 2 treiná-lo nesse sistema ou fazer com que ele seja treinado em outro lugar. É uma situação que pede treinamento. Tanto o gerente como o próprio empregado reconhecem que ele precisa de ajuda numa certa área, de modo que, na verdade, não há conflito. Só existe necessidade de ensino paciente direto, apoio e acompanhamento. É impressionante como nos esquecemos dessa responsabilidade. Colocamos alguém numa nova função, dizemos rapidamente o que ele precisa fazer e o deixamos sozinho, torcendo para que dê certo. Depois, quando ele comete um erro, reagimos como se a culpa fosse dele. Vamos conversar com o primeiro administrador para ver se a solução é o treinamento. Meu subordinado é aquele sujeito que não para de passar por cima de mim para apresentar ideias a meu chefe. Olha, ele sabe que não deve fazer isso. Já cheguei a dizer a ele que poderia perder o emprego por causa disso, mas é como se eu estivesse falando grego. Eu não acho que a solução seja o treinamento. Eu também não creio que o treinamento funcione nessa situação. Você tem outras opções? Eu poderia despedir esse sujeito porque ele está me deixando mal. Seus atos são prejudiciais para a organização. E eu já o avisei bastante. É verdade, você poderia despedi-lo, mas disse que é um empregado muito competente. Sim, ele é, realmente. E você já parou para pensar nos custos diretos e indiretos de substituir um empregado? Não, nunca pensei muito nisso. Bem, quando se leva em conta que existem despesas de rescisão de contrato, custos de entrevistas, recrutamento, seleção, treinamento, orientação, o custo de substituir o empregado pode igualar ou exceder a 1 ano de salário. Tem que haver uma solução melhor. Que tal uma outra conversa séria com ele? Claro. A velha técnica de falar, gritar e pedir e, se não der resultado, tentar ainda mais uma vez. Mas já parou para imaginar por que isso não dá resultado? Ora, você chega para uma pessoa e diz que está havendo um problema, que você é o chefe, que tem todo o poder sobre ela. O que você diz deveria tocar fundo na pessoa, certo? É, parece que deveria ser assim, mas acontece que nunca é. Não, parece que você é um chefe injusto, que está implicando com eles e não reconhece o quanto eles fazem de bom. Parece que estou entendendo. Ou seja, o sujeito nem percebe que está causando um problema. Então, o que devo fazer? Eu vou dar uma ideia. Chame-o de novo, mas dessa vez não grite nem faça ameaças. Faça apenas umas perguntas. Escute um pouco e tente fazer com que ele perceba o problema. Quer dizer, se você lhe diz o que está acontecendo de errado, ele nega ou se defende, mas se fizer com que ele mesmo diga o que está acontecendo, aí ele vai ter que encarar a situação. Como administradores, aprendemos a tomar atitudes, sermos agressivos para alcançar nossas metas. Mas, em certas situações, essa postura impositiva não funciona muito bem. Por exemplo, você já tentou dizer a uma pessoa que fala compulsivamente que ele tem um problema? Eu
não falo compulsivamente. Estou sempre mais do que disposta a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Sabe, eu estava falando exatamente sobre isso com o Chico. Ele é um velho colega da Regina da faculdade. Você o conhece, é um cara muito bacana. Ele se mudou pra cá faz uns meses. Mora num daqueles conjuntos altos perto da praia. Puxa, são edifícios fabulosos. São mesmo incríveis. Ou dizer a uma pessoa defensiva que ela é defensiva demais? Quem é defensiva? É você que está sempre explodindo. Por que todo mundo não para de implicar comigo? Bem, você já entendeu. Ao serem confrontadas diretamente com problemas de atitude ou de personalidade, as pessoas tendem a manifestar exatamente o problema para o qual você está chamando a atenção e negam que ele exista. Em geral, as atitudes causadoras de problemas são reações decorrentes de experiências anteriores e não mudam só porque alguém chama a atenção para elas. Mas se alguém consegue fazer com que a pessoa veja o problema, bem, aí a história muda. Vamos tentar esse método com a pessoa defensiva. Já lhe disse que não sou uma pessoa defensiva. Você acha que existe alguém perfeito? Não, claro que não. Ninguém é perfeito. Daí todo mundo tem problemas. É, todo mundo tem problemas. Inclusive você. Bem, sob esse ponto de vista, sim, inclusive eu. Você sabe quais são os problemas? Não, claro que não. Como poderia? Nesse caso, seria útil alguém lhe falar sobre os problemas. É, isso poderia ajudar. Isso já aconteceu? Não, não muito. Quer dizer, as pessoas tentam me dizer coisas, mas em geral elas não sabem do que estão falando. Ou seja, na verdade, as pessoas não são de muita ajuda. É, não ajudam muito. A quem isso prejudicaria? Não sei. Bem, você mesmo disse que seria útil ter um pouco de ajuda com relação aos problemas. É verdade. Então, quem acha que é prejudicado se você não presta atenção à ajuda? Bem, se eu não aproveito nada da ajuda que as pessoas tentam me dar, acho que eu sou o mais prejudicado. O que vocês acabaram de ver é uma técnica chamada aconselhamento não diretivo. Foi um exemplo simplificado, é claro, mas os objetivos dessa sessão de aconselhamento são iguais aos de vocês como conselheiros. Ajudar seu empregado a ver por si mesmo a verdade sobre alguns aspectos de sua atitude ou comportamento que estão prejudicando a ele próprio e à empresa. Muito bem. Então, há certas situações que pedem treinamento e outras que pedem aconselhamento. Vejamos se nossos administradores percebem a diferença. Meu subordinado, aquele sujeito ambicioso do departamento de publicidade, poderia facilmente mudar de comportamento se percebesse que está criando um problema para si mesmo. Acho que preciso lhe dar uns conselhos. Meu empregado precisa adquirir uma qualificação, um novo sistema de computação. Por isso, acho que se trata de uma situação que pede treinamento. Meu problema é o gerente industrial que não cumpre suas cotas. Esse caso pede aconselhamento para que ele admita o problema e depois treinamento para fornecer os métodos administrativos necessários para resolver. Muito bem. Todos perceberam as diferenças entre o treinamento e o aconselhamento e também entenderam que muitas situações exigem ambas as técnicas. Examinemos uma das nossas situações simples de treinamento. A do empregado que tem que aprender a trabalhar com novos computadores. Vamos começar a usar o novo sistema CR na semana que vem. No treinamento existem 4 fases fundamentais. As entradas são mais fáceis e o sistema indica erros melhor do que o sistema antigo. A fase 1 é a explicação. Agora, a grande diferença na operação é que tudo tem de entrar em lotes. Em Veja sua bem, explicação, você diz ao empregado qual é a nova atividade, por que ela tem de ocorrer e por que ele precisa aprendê-la. Para operar o novo sistema, você entra CR. A fase 2 é a demonstração. Você mostra ao empregado como executar a atividade. Em geral, as pessoas entendem muito melhor vendo uma coisa do que apenas ouvindo falar dela. Agora, para preparar um lote para a entrada, você tem de dar um sinal usando o recurso 01. Eu acho melhor eu limpar a tela e você preparar o lote. Ah, tudo bem. A fase 3 é a aplicação. O empregado tenta executar a nova atividade enquanto você observa. E para começar a totalização, eu posso partir daqui. Bem, acho que eu não sei fazer isso. Esta é uma das diferenças desse novo sistema. Para entrar totais separados, você tem de acessar RSDR. Se o empregado estiver executando corretamente uma parte do processo, repita as 3 primeiras fases: explicação, demonstração e aplicação apenas na área do problema. Não exponha de novo todo o processo. É importante tornar a sessão de treinamento dinâmica e interessante. Como vai indo, Aldo? Ah, no geral, A tudo última bem. fase importante é o acompanhamento. É que eu estou tendo dificuldades com esse grupo de produtos. Registro o lote. Passado um tempo razoável, teste o empregado para ver se ele domina a técnica e repita o processo de treinamento. Muito bem. Agora vejamos um exemplo de aconselhamento.
O processo de aconselhamento exige maiores conhecimentos dos antecedentes do empregado e informações mais profundas a respeito da situação. E por isso vamos retroceder para dar a vocês uma certa perspectiva. O problema de meu gerente industrial, Vitor Macário, já vem de algum tempo. Há vários trimestres, ele não só fixa suas cotas muito baixo, como nunca cumpre essas cotas. Quando fui conversar com ele a respeito, Vitor desculpou o pessoal dele, recusando-se a admitir que vinham fazendo corpo mole e se aproveitando dele. Pensei em demiti-lo, mas em certos aspectos ele se mostra muito capaz e está há mais de 20 anos na companhia. Mas aqui nesta fábrica, notei certas coisas que me fizeram pensar. Uma manhã dei uma caminhada por aí para conversar com as pessoas, ter uma ideia de como estavam indo as coisas. Andando por ali, tive a impressão de que havia um bocado de gente sem fazer nada e que as pessoas pareciam bastante nervosas com minha presença. Isso me surpreendeu porque, em outras unidades, as pessoas se orgulham do trabalho que fazem e ficam satisfeitas ao me ver. Mais tarde, enquanto eu esperava por Ítalo em sua sala para falar de minhas impressões, ouvi a seguinte conversa. Vitor, você tem de fazer alguma O que coisa? há, Tereza? Estou cansada disso. Uma porção de gente na linha 12 tem se atrasado para voltar do almoço. O que você acha que está Eu havendo? sei o que está havendo. Uma mesa de jogo. O que você pretende fazer, Vitor? Vou conversar com eles agora mesmo. Esses incidentes me levaram a duas conclusões. O barco de Vitor não navegava bem. E, além disso, ele não estava delegando poder efetivamente. Acabava fazendo o trabalho de Teresa. Estava deixando de lado suas responsabilidades como gerente e deixando a produtividade de sua fábrica cair abaixo de limites aceitáveis. Mas, evidentemente, ele não percebia nada disso. Eu me orgulho de ser um bom chefe e de ajudar meu pessoal sempre que precisam de mim. De fato, tivemos alguns problemas de produtividade. Mas acho que basta dar um pouco mais de motivação ao meu pessoal. Ítalo não tem razão ao propor medidas disciplinares. É que ele não entende meu estilo administrativo. Vemos aqui todas as condições que tornam o aconselhamento essencial. De certa forma, Vitor é um gerente capaz e experiente, mas seu comportamento recente com relação ao gerenciamento se choca com suas próprias metas e com as da empresa. Ítalo tentou e não conseguiu corrigir o problema, ou mesmo fazer com que Vitor admitisse o problema através de uma abordagem direta. Tenha em mente que, como o aconselhamento pode tomar muito tempo, devem evitar aplicar a técnica a um empregado cujo problema não afete seu desempenho ou a eficiência da organização. E também, se o empregado tiver pouco potencial no cargo que está ocupando, mesmo que o problema se resolva, talvez seja mais produtivo recomendar uma transferência de função do que investir em aconselhamento. Agora vejamos o processo de aconselhamento em ação. A preparação é o primeiro passo importante. Para começar, Ítalo faz uma lista de todos os incidentes que indicam haver um problema. Coleta todos os fatos que consegue sobre Vitor, a fábrica, os problemas de produtividade e os incidentes que ele observou. Depois ele planeja uma estratégia, uma linha lógica para a entrevista, a fim de ajudar Vitor a perceber seu problema. Alô, Vitor, é o Ítalo. Gostaria de marcar com você uma reunião no começo da semana que vem. Ele escolhe também uma hora e um local para a sessão de aconselhamento. Vamos precisar de bastante tempo. A reunião deve ser no ambiente de trabalho com um mínimo de desvio de atenção. Ítalo separa bastante tempo para ter certeza de que poderá alcançar seu objetivo. Ótimo. Então, na terça-feira, às 10 horas. A sessão de aconselhamento está para começar. Lembrem-se de que a sessão que vão ver será abreviada. As de vocês levarão mais tempo. A paciência é uma virtude essencial ao aconselhador. Bom dia, Vitor. Como vai, Ítalo? Olá, Diana. Olá. Eu queria que você revisasse isto, Diana, antes de despachar. Sim, senhor. Bem, vamos até minha sala. Então, Ítalo, o que há? Eu gostaria de dedicar um tempo para conversarmos sobre suas responsabilidades como gerente, seu progresso e sobre a fábrica nos últimos trimestres. Bem, ok, mas pensei que já tivéssemos falado disso tudo na semana passada. Sei que estamos ocupados. Reservei algum tempo para esta reunião, mas se você não puder conversar agora, podemos remarcar. Não, vamos conversar agora. Só vou tomar um café antes. Tudo bem. Como abertura basta. Então, Ítalo, você Ítalo não se deixou vencer pela tentativa de Vitor de se esquivar. Notem que a atitude dele é calma, sem ameaças, e que ele imediatamente concentra a atenção em Vitor sem ser acusador. Em sua opinião, qual é o problema em sua fábrica? Bem, acho que eu preciso só motivar melhor o meu pessoal. E como acha que pode fazer isso? Acho que o mais importante é fazer com que entendam que eu me interesso por eles e que só quero ajudar. É assim que você descreveria seu método de gerência? É isso que eu procuro fazer. E por que não está funcionando?
Bem, talvez eu não esteja fazendo melhor. Talvez. Vitor, o que você faz quando uma de suas turmas deixa de cumprir uma cota? Converso com eles, dou apoio, incentivo, uma injeção de ânimo, sabe como é? Ok. Ou seja, quando eles não fazem uma coisa que devem fazer, você diz palavras de incentivo. É, isso mesmo. Mas você mesmo disse que talvez isso não esteja dando certo. Não se pode esperar que as pessoas mudem da noite para o dia. Bom, isso é verdade. Observem que Ítalo não vai chegando e dizendo logo qual é o problema. Está tentando fazer com que Vitor perceba o problema por si. Como ainda está encontrando resistência, vai experimentar uma outra Você linha. quer chegar, francamente. Bem, vamos pensar numa situação diferente. Digamos que um de seus empregados fosse negligente com relação à segurança e causasse um acidente sério. O que você faria? Provavelmente faria uma advertência, mas tomaria medidas punitivas se houvesse reincidência. Você não lhe daria apoio e diria palavras de incentivo? Não. E por que não? Se eu fizesse isso, ele acharia que não há nada demais em ser negligente e causaria outro acidente. Certo. Vamos voltar então para o seu pessoal. Quando eles deixam de cumprir cotas combinadas, não estão fazendo o que não devem fazer? Claro. E quando diz palavras de incentivo, uma injeção de ânimo, que mensagem está passando para eles? Que todos estamos nisso juntos, que estamos no mesmo barco, Talvez, mas o que mais está dizendo a eles quanto à próxima cota? que eles devem tentar trabalhar melhor, E o que eles acham que vai acontecer se não fizerem? que vou ficar decepcionado. Isso é o que vai acontecer com você. O que acontecerá a eles? Nada, creio. E lembra do que você disse que poderia acontecer ao operário se você deixasse de tomar medidas disciplinares? Sim, ele poderia causar um outro acidente. O que acontecerá com suas turmas de trabalho se não tomar medidas disciplinares? Acho que poderão deixar de cumprir outra cota. E o que a direção vai fazer se não cumprir as cotas continuamente? Poderão me transferir e fechar a fábrica. Nesse caso, o que acontecerá ao pessoal? O que isso significa para o seu método de gerência? Vou ter de mostrar ao meu pessoal que espero mais deles. Que haverá consequências sérias e que não posso protegê-los se a produtividade não melhorar. Concordo com você, Vitor. Acho que você deve isto a eles. Bem para você e bom para eles. Deu certo. As perguntas de Ítalo foram francas e neutras, mas levaram para a direção que ele queria. E ele utilizou uma analogia que ajudou Vitor a perceber as deficiências de seu método de gerência. Continuemos. Há uma outra coisa que gostaria de conversar, Vitor. Quando estive em sua sala na semana passada, Teresa, sua encarregada, entrou para lhe falar. Lembra-se do que se tratava? Claro. Algumas pessoas da linha dela estavam demorando para voltar do almoço. Teresa achava que estava havendo um carteado e queria que eu falasse com elas. Sei. Quanto tempo levou para resolver esse problema? Não sei, uns 15 ou 20 minutos. Tenho comigo uma cópia da descrição do cargo de Teresa e seu também. Dê uma olhada nela e diga o que acha. E então, Vitor? Aonde você quer chegar? A julgar por essas descrições de cargos, a quem acha que compete a você ou a Teresa resolver problemas de empregados que não cumprem o horário. Bem, tecnicamente isso parece ser o tipo de problema que Teresa poderia resolver, mas se ela precisou de um pouco de ajuda, que mal houve. Quer dizer, eu resolvi o problema, não foi? Foi, mas você não vê que talvez tenha criado um problema maior? Como espera que seu pessoal se desenvolva se você permite que fujam as suas responsabilidades? Não estou deixando que fujam as suas responsabilidades. Não vamos lhe pagar salário de gerente industrial para você fazer o trabalho da encarregada. Epa, um momento. Eu sei que às vezes é difícil uma pessoa não se irritar, mas a paciência é essencial. Perder a calma não vai ajudar Ítalo a alcançar seu objetivo, só servirá para Vitor se tornar mais defensivo. O papel do conselheiro consiste em ser um guia, um catalisador e não um adversário. Vamos ver isso de novo. Eu resolvi o problema, não foi? Sim, mas suponhamos que você não estivesse aqui no dia. O que Teresa teria feito? Teresa teria resolvido o problema. Então, ela é capaz de resolver isso. É. E por que não deixou? Nesse caso eu devia ter feito isso. Você não acha que incentivar as pessoas a fazerem seu próprio trabalho faz parte de mostrar que espera mais delas? Acho. Essa é uma parte importante. Sabe, estou começando a perceber que a longo prazo meu pessoal também estaria melhor. Depender de mim não é garantia para eles. Acho que tem razão, Vitor. Muito bem. Ítalo ouviu com eficiência, usou o silêncio quando necessário e com calma fez Vitor entender o problema sem o expor claramente, mas podem ter certeza de que Vitor está pensando no assunto.
Vamos em frente. Ok. Se a própria Teresa tivesse feito aquilo, o que você faria no tempo que sobrou? Eu poderia ir ver como os outros estavam indo na fábrica? Você não tem carregado para isso? Tenho, mas... Ora, você acabou de me dizer que pretendia estimular as pessoas em suas funções. Por que está voltando àquilo que parece o mesmo método de gerência superprotetor? Por que não para com isso, Ítalo? Você sabe, trabalho aqui há mais tempo que você e estou fazendo bem algumas coisas. O que aconteceu aqui? Ítalo estava conseguindo anuência quanto aos pontos específicos, mas assim que insistiu demais, Vitor caiu na defensiva. O problema aqui é de ritmo. Vitor não está pronto para aceitar todas as consequências dessa conversa. Seria melhor Ítalo encerrar essa sessão num tom menos acusador, deixar Vitor pensar sobre a conversa e ter uma outra sessão com ele mais tarde. É muito difícil aceitarmos nossas deficiências. E quando sentimos que alguém está querendo que aceitemos demais, nós nos tornamos defensivos e a sessão de aconselhamento deixa de ser produtiva. Vamos tentar isso outra vez. E se o tempo extra fosse utilizado para investigar por que os custos na fábrica são tão altos, localizar as áreas com problemas, seria importante para você? Claro, acho que posso tentar isso. Ótimo. Escute, pense a respeito de tudo isso e depois podemos voltar a cuidar do assunto. Está bem, entre em contato com você. Ótimo. Encerrar a sessão assim é muito melhor. Pode não parecer muito concludente, mas como Ítalo não insistiu demais, Vitor estará mais disposto a pensar nos problemas que discutiram. Vamos revisar o processo de aconselhamento. Cada sessão será diferente, mas essas 4 regras o ajudarão. Primeira, preparação. Quanto mais fatos você souber, mais incidentes conhecerá. E quanto mais pensar na estratégia, melhor será a sessão de aconselhamento. E então, Ítalo, o que há? Segunda, lugar e hora. Escolha um local e um horário em que as distrações sejam mínimas. O que isso significa para seu método de gerência? Terceira, não pressione e escute. Quem deve expressar o problema é a pessoa. Não faça nunca isso por ela. Ótimo. Escute, pense a respeito de tudo Quarta, isso. paciência. Perceba o quanto a pessoa se dispõe a aceitar e se depressa ou devagar. São inúmeros os casos de empregados que, depois de uma sessão de aconselhamento como a que vimos, descobrem por si mesmos coisas que levam a um desempenho profissional muito melhor. Mas vamos voltar ao caso de Vitor para vermos outro resultado comum do processo de aconselhamento. Vamos relaxar um pouco tomando um café. Depois da reunião com Ítalo, pela primeira vez, Vitor compreendeu seu problema e percebeu que não dispunha das aptidões necessárias para resolvê-lo. Procurou Ítalo em busca de apoio e, com isso, a situação se torna um caso de treinamento. Estive pensando sobre a nossa conversa da semana passada e gostaria de fazer algumas mudanças. Ótimo. O que acha que é preciso fazer? Algumas coisas específicas. Gostaria de fixar uma cota maior para o próximo trimestre e preciso de planos para realmente atingi-la. Mas quero uma ajuda para analisar nossos problemas de custos. Essas metas são importantes, Vitor. Posso ajudá-lo em algo. Há pessoas na área de orçamento e planejamento capazes de ajudar. Notem que o primeiro passo nesta sessão de treinamento consiste em ajudar Vitor a fixar objetivos concretos de mudança. E depois de identificar seu problema, agora está procurando orientação junto a Ítalo. Ítalo poderia passar de sua atitude não diretiva de aconselhamento a uma atitude de treinamento mais diretiva. O próximo passo consiste em extrair de Vitor alguma contribuição para um plano de ação. De que maneira poderá atingir esses objetivos? Poderemos reexaminar os dados do último trimestre e começarmos a trabalhar numa nova projeção. Pode ser. Há também um curso de administração que começa no mês que vem e cobre essa questão. Claro, estou mesmo interessado nesse curso. Ótimo. Em nossa próxima reunião, vamos tentar estabelecer um prazo para começarmos a ver alguns resultados. Pensarei num prazo real. Ótimo. Aí está um importante passo final para esse tipo de situação de treinamento. Fixar prazos realistas para a obtenção de resultados. Em algumas das sessões posteriores, Ítalo vai voltar ao nosso primeiro modelo de treinamento: explicação, demonstração, aplicação e acompanhamento. Depois que Vitor identificou o problema, abriu-se a porta para a melhora de sua conduta gerencial. Tanto o aconselhamento como o treinamento são técnicas importantes para o administrador. Essas técnicas lhe permitem ajudar seu pessoal a crescer, adquirir novas qualificações, vencer os obstáculos que surgem no caminho. É claro que essas técnicas exigirão de você muita prática. Você cometerá erros, mas aos poucos ganhará experiência. E no processo, há de tornar-se um melhor administrador e seus subordinados se tornarão mais produtivos.